E aí, como é que vocês estão? Bem-vindo a mais um vídeo. E hoje nós vamos dar continuidade àquelas nossas análises das canções do novo álbum do Guilherme. Tá ventando um pouco aqui, mas eu já vou sair daqui, vou para um lugar mais calmo, então não se preocupa. Talvez esteja atrapalhando o barulho do mar. Aqui eu gosto muito, é um dos lugares que eu mais gosto aqui na minha cidade. Lá tem, não sei se dá para ver daí, tem uma montanha lá, ó, um montezinho. Você consegue ver o mar lá de cima e é muito inspirador. Por isso eu gosto de filmar ao ar livre, fazer essas imagens, essas locações externas. Eu acho que dá um clima, né? Pelo menos para mim, espero que para vocês também. Aqui foi onde eu gravei o primeiro vídeo da websérie, que tem uma playlist aqui falando sobre autoconhecimento, sobre Sócrates. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Muito louco aqui, hein? Tô no meio do mar aqui já, ó. A palavra ateos ou ateus é uma transliteração do grego. Theos, Deus, e o prefixo a significa negação. Portanto, ateus sem Deus, ou aquele que nega Deus. Esse é o título da canção. Eu quero destrinchar, compartilhar algumas coisas com você acerca dessa canção. Mas antes, deixa aí seus comentários, se inscreve no canal, curta, me ajude nesse engajamento aí para nós crescermos, tá bom? Ele começa dizendo: é triste quem não tem a quem se ater enquanto o avião cai. Isso aqui é uma frase clássica, né? Aquela coisa de quando o pitbull pula o muro, aí é ai meu Deus para todo lado, né? Que é uma brincadeira. Interessante que ele usa a palavra ater, e lá no final também ele vai usar uma palavra assim, arrogante ante o amor. Então ele pega ater, ante, meio que parecido com ateus, sabe? Tem essa coisa, essa coisa de poeta, né? Você construir as frases como se fosse uma moldura, dando uma estética a ela. Tem uma proposição ali, tem uma tese, mas ele tenta embelezar, deixar bonito. Então escolhendo as palavras, fazendo essa brincadeira, esse jogo de linguagem. E ele segue dizendo: ah, que seria do ateu se não tivesse Deus para não crer? Isso é muito louco, né? Porque o ateu, para ele precisa ter essa referência, esse conceito de Deus, para que ele possa negá-lo. Então, negar alguma coisa, eu preciso ter a ciência dessa coisa primeiro. O que seria do ateu se não tivesse Deus para não crer? O que é interessante é que muitas pessoas desse campo do ateísmo tentam afirmar que o ateísmo não é uma crença, mas o ateísmo é visto como crença também, em muitos pensadores, em muitas pessoas que estudam essa área, por exemplo. Porque você tem a crença de que Deus não existe. Eles vão dizer assim: não creio que Deus exista, mas na verdade você crê que Deus não existe. Talvez um ateu vai olhar e falar: pô, isso aí tem nada a ver. Mas tem ampla literatura nesse sentido. Porque o que acontece? Verdade e falsidade são valores atribuídos a um objeto. Então a proposição que eu faço sobre algo pode ser falso ou verdadeiro. A crença, ela não necessariamente é fé. Muitas pessoas confundem crença com fé. A nossa mente, ela está permeada por inúmeras crenças, seja para o bem ou para o mal. Seja crenças do âmbito comum, da percepção do dia a dia. Por exemplo, eu posso acordar e dizer assim: se eu pegar o ônibus mais cedo, vou chegar com mais antecedência no meu trabalho, mas aí no meio do caminho acontece um acidente ou atraso. Então no início eu tinha a crença de que eu conseguiria chegar mais cedo fazendo aquilo. Então nós estamos permeados por crenças. As pessoas pensam que o fato de você ter uma crença necessariamente está atrelado à fé, e não tem nada a ver. Qualquer pessoa tem a mente permeada por crenças, seja você ateu, agnóstico, cético, cristão, não cristão, não interessa. A sua mente e a minha estão povoadas de crenças.
E muitas, por exemplo, hipóteses científicas começam com uma crença. Você vai em direção a algo. Porque o que é a questão da verdade, o que essas questões, por exemplo, na antiguidade, e isso perdura até os dias de hoje, apesar de haver contestação. O que é o conhecimento sobre algo verdadeiro? É uma crença justificável, uma crença que é verdadeira e justificável. É um tripé. Eu tenho uma crença e eu preciso justificar essa crença para entender se ela é verdadeira ou não. É uma crença verdadeira justificada. Então, se eu tenho uma crença e não consigo justificá-la, como é que eu vou obter o critério de verdade? Muitas coisas têm sentido, mas não têm referência. Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, mesa, esse conceito tem sentido na minha mente, mas eu encontro o referente dela no mundo. A mesa, esse conceito, ela tem sentido e referência. Existem coisas que têm sentido, mas você não encontra o referente no mundo. Por exemplo, se eu falar assim, vampiro, eu entendo o conceito, faz sentido, é um homem com dentes caninos que faz isso, faz aquilo, uma mulher com dentes caninos, etc. Eu entendo o conceito, ele faz sentido, mas ele não tem referencial na realidade. E Deus, pelo fato de nós não termos acesso empírico a Ele, nós não podemos colocar Deus em um laboratório e estudá-lo empiricamente para descrevê-lo. Então ele faz sentido, mas ele não tem referência no mundo. Mas o fato dele não ter referência no mundo não significa que ele não exista. E nós temos três vertentes. Por que o ateísmo ele seria melhor compreendido como uma crença? Porque se não for uma crença, ele é irracional. Você precisa crer na falsidade de algo ou na validade de algo, sabe? Se você diz que o ateísmo não é uma crença, isso soa irracional. Porque se ele não é uma crença, quando você diz que Deus não existe, você não está suspendendo sua crença. Você está afirmando categoricamente algo que você não tem acesso. Então isso é irracionalidade, é uma crença, você não consegue justificar a sua afirmação. No fundo é uma crença. O fato de ser crença não significa que o cara que crê que Deus não existe, que ele tenha fé, porque a crença não está relacionada necessariamente com a fé. Então você tem vamos supor que o ateísmo não seja uma crença. Então ele bate categoricamente a não existência de Deus. Aí por outro lado você tem o agnosticismo, que vai dizer mais ou menos o seguinte: é a tese segundo a qual eu não sei dizer se Deus existe ou não, e acho que não há maneiras de entender isso, de chegar a essa verdade. Então eu suspendo as crenças. Já é diferente do caso do ceticismo. Existem inúmeros ceticismos, mas a grosso modo o ceticismo ele diz o seguinte: eu não tenho ferramentas necessárias neste momento para saber se essa tese é verdadeira ou não, então eu suspendo as crenças. Então, entre um ateu, um agnóstico e um cético, eu acho que o cético ele é mais racional, na minha opinião. Ele é mais coerente. Então, veja bem, tanto o agnóstico quanto o cético suspendem as crenças sobre algo. Eu não consigo saber. O ateu, se ele não é uma crença, ele não suspende nada, então é irracional. Tem muita coisa para falar sobre isso. Mas talvez um ateu possa dizer assim, então quer dizer que porque eu não consigo provar que não exista um vampiro, significa que ele exista? Mas esse é um argumento falacioso, porque o ateu ele se põe numa posição de passividade. Em qual sentido? Se você afirma categoricamente que algo não exista, você tem que ter as ferramentas para justificar isso e mostrar que isso não existe. Eu não posso afirmar uma coisa, é diferente, é lógico, eu vou afirmar um vampiro não existe. Tudo bem, mas aqui não é uma coisa que afeta a vida das pessoas. É um argumento falacioso, não é equiparável. Eu não acredito que gigantes de 5 metros existam e por eu não conseguir provar quer dizer que eles podem existir. A questão não é essa, não é equiparável. Inúmeras civilizações construíram arquitetura, desenvolveram arte, uma série de coisas, tendo a religião como pano de fundo. Você não pode desprezar isso, tendo a crença em outras divindades como pano de fundo. O argumento não é equiparável. Um vampiro, um gigante de 5 metros não afeta a vida das pessoas a ponto delas morrerem por isso. Então, se você está afirmando algo tão sério, de forma tão categórica, você tem que sair da passividade e ir para a proatividade e provar a partir de quais métodos você chegou à conclusão de que Deus não existe. No fundo, é uma crença. O que seria do ateu se não tivesse Deus para não crer? Pobre, rude, tenso, pequeno.
O homem só é grande de joelhos. Isso aqui é uma frase que traz fortemente os valores cristãos, né? Da humildade, de você não ser soberbo. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Interessante que eu me lembro de Sansão. Vocês sabem que Sansão foi revestido do Espírito do Senhor. Ele tinha uma força descomunal. E certa vez ele foi preso, ele foi amarrado com cordas novas, diz a Bíblia, para ser entregue aos filisteus. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele veio com aquela força descomunal que ele tem, e ele rompeu aquelas cordas como se não fossem nada. E a Bíblia diz que havia ali uma queixada, uma alçada de jumento, e ele pegou, né, como se fosse o Wolverine ali, provavelmente, e feriu 1000 homens, dizem as Escrituras. E quando ele terminou de lutar contra 1000 homens, ele desfaleceu de sede. E ele disse: derrotei 1000 homens e agora desfalecerei de sede. Isso é muito interessante porque o homem, ele só é grande de joelhos. Sansão, ainda que ele fosse muito forte, ainda que ele tivesse uma força descomunal, quando ele terminou de fazer aquele grande feito heróico, ele desfaleceu da coisa mais básica possível, ou seja, ele teve sede. E aí a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor e Deus fez jorrar água do chão. Então assim, por mais que eu seja poderoso, por mais que eu seja lá o que for, tenha títulos, dinheiro, seja o que for, eu padeço de coisas básicas. E se eu não me prostrar e dizer: Senhor, clamo a Ti, eu vou morrer de sede, entendeu? Ele fala: o que faria o arrogante ante o amor que pleiteia ser o a Deus? O arrogante, ele afasta as pessoas. Você só consegue sustentar a sua arrogância enquanto o seu corpo e a sua mente estiverem bem. A partir do momento que seu corpo falhar, meu irmão, você perder, a sua queda é grande. E o arrogante, ele vai afastando cada vez mais as pessoas. O amor vai pleiteando querer se afastar. E quando o amor se afastar, você vai fazer o quê? Vai ficar sozinho? Eu lembro uma vez que eu estava no ponto de ônibus e eu estava bem, sem dor alguma, sentado. Quando o ônibus chegou, eu levantei. Esse movimento deu uma fisgada na minha coluna e eu senti tantas dores durante algum período que eu falei: meu Deus, de onde vieram essas dores? Estou querendo dizer, você só sustenta a sua arrogância enquanto seu corpo e sua mente estiver bem, e você não controla isso, você não controla essas circunstâncias. E aí quando você tomar consciência, pode ser que o amor já tenha se afastado de você e você nem percebeu. Ele fala: e nem consegue ser o Deus de si mesmo, não consigo nem saber por que eu tive dor na coluna, não consigo, então não faz sentido eu ser arrogante. O homem só é grande de joelhos, ele repete, mesmo o trigo se curva com o vento. Isso é muito forte porque é um valor cristão muito interessante. O trigo, ele é descrito na palavra como o fiel piedoso, né? Aquele que serve a Deus, o trigo e o joio. Também o trigo é usado para alimento, para fazer o pão. Então fala disso, né? E até o trigo, que é tão grande assim, que tem tanta simbologia, tanta, sabe? Ele se curva com o vento, quem dirá nós. O arrogante, ele se quebra.